Bom dia, pessoal. Bom, eu sou Juliana Moraes, eu sou idealizadora aqui da Qualivetes. Eu iniciei esse projeto há 9 anos atrás. Não era um projeto até então, né? Porque era eu sozinha. E então comecei a trabalhar com medicina integrativa. E há cerca de 3, 4 anos atrás a gente decidiu multiplicar a ideia e trazer a equipe para que a gente conseguisse atender mais regiões de São Paulo com mais pessoas. Então, hoje nós temos aqui diversas técnicas: fisioterapia, ozonioterapia, reiki, nutrição, acupuntura. Então, são diversas técnicas para auxiliar os animaizinhos a se reabilitarem, tá? Bom, mais informações vocês encontram na nossa página. Eu tô toda quarta-feira aqui com vocês, 7 horas da manhã. É uma forma aí de doação do meu tempo para trazer informações para você que ama os animais, que gosta de cuidar bem do teu bichinho, mas que às vezes não sabe como é o melhor jeito de fazer isso. Então, eu tô aqui com vocês toda quarta, às 7 da manhã. E o que eu peço em troca para vocês? Então, o Instagram, ele entende que se vocês clicam aqui no coraçãozinho, o conteúdo é legal. Então, sempre que vocês assistem e mandam coraçõezinhos, pro Instagram isso é sinal positivo do nosso conteúdo. E tem um aviãozinho aqui embaixo também que você pode clicar e aí você envia para parentes, amigos, enfim, você envia para quem você achar que tem interesse no assunto. E você também compartilha o nosso conteúdo, é uma forma de ajudar a gente e da nossa página ser reconhecida, tá? Bom, gente, sobre o assunto de hoje, o que eu gostaria de comentar com vocês? Eu decidi falar hoje sobre manejo. E o que é manejo, né? É um assunto tão comum e ao mesmo tempo que ninguém fala. Sempre que eu falo dessa palavra para os tutores, eles ficam com uma carinha assim de ué, sabe? Então, assim, o manejo, ele é a forma com que a gente cuida do nosso animal, tá? Então, pequenas atitudes no nosso dia a dia configuram um manejo adequado ou não. E por que eu decidi falar de manejo? Porque eu sempre trago os assuntos que acontecem aqui durante a semana. Aqueles assuntos que a gente mais fala com os tutores e que mais surgem dúvidas são os assuntos que eu trago aqui para falar com vocês, tá? Bom, gente, deixa eu só apertar aqui. Mas, enfim, o que a gente realmente percebe com o manejo dos animaizinhos? Muitas vezes, vocês, tutores, não têm de fato conhecimento para realmente trazer ali alguma rotina mais adequada e que somente com a rotina, muitas vezes, vocês já vão ter um efeito super legal no tratamento do animalzinho de vocês, tá? E eu vou citar aqui alguns exemplos hoje disso, para que vocês possam seguir e assim, a gente fica à total disposição de vocês. Então, perguntem se vocês têm dúvidas, tá? Perguntem de verdade e aí vocês vão conseguir melhorar essa rotina da vidinha do animal de vocês. Bom, então eu vou começar falando aqui do que a gente mais faz, que são as questões de osteoarticular, né? Coluna, quem manca, quem já tem dorzinha aqui e ali, isso é muito comum nos animaizinhos. Então, aqui a gente pega 80%, gente, dos casos que chegam aqui para Qualivetes, é um animalzinho que tem dor na coluna, é um animalzinho que não tá conseguindo se levantar sozinho, que manca, ou porque é velhinho, ou porque tem uma hérnia de disco, enfim, alguma coisinha ali ele já tem, tá? E o que a gente percebe? Quando a gente vai na casa do tutor, porque também 90% dos casos nós vamos atender em domicílio. Então, a gente vai atender na tua casa. E isso é ótimo, porque a gente tem informações privilegiadas, né? A gente entra na tua casa e a gente consegue ver como que é a vida do teu animal ali. E pequenas coisas, pequenas alterações fazem uma gigantesca diferença. Isso é bem legal. Então, assim, quando a gente entra na sua casa e a questão do seu animalzinho é coluna, o que a gente faz primeiro? Olhar o seu piso. Se ele é escorregadio, se ele é rústico, se aquele animal ele tem ou não tem estabilidade para ficar naquele piso. Esse é o nosso primeiro olhar. Se for um piso liso, igual aqui na minha casa, eu tenho porcelanato e eu tenho um idoso já aqui dentro. É ideal? Não, não é ideal. Ah, tá bom, Juliana, mas o que eu faço? Vários clientes me questionam, mas eu vou trocar o piso da minha casa? Não, gente. Quem pode, tivemos clientes aqui que trocaram.
mas é claro que não é a realidade de todo mundo. Então, a gente indica o uso de passadeiras antiderrapantes, aquelas placas de EVA, sabe, que são colocadas em academia, bom dia, Adri, em creches, aquelas placas grandes, quadradas de EVA. Você pode colocar elas pela sua casa para diminuir esse incômodo do animalzinho ficar derrapando ali, abrindo as patinhas sem estabilidade. Então, a placa de EVA é uma alternativa, né? A gente tem os adesivinhos de pata. Os adesivinhos de pata, eles são tipo um papel contact, que você descola e aí você cola no coxinho do animal. Qual é a importância? Usar direitinho, porque se você aparar bem os pelinhos, ele adere no coxinho, na almofadinha do cachorro, né? Ou do gato até. Se não, ele vai escorregar, porque aí você gruda no pelo e não no coxinho. E aí você não cria aquela estabilidade ao solo. Então, os adesivos são outra oportunidade. Existe um produto que chama Pet Glove. Ele é da Soft Care. Ele é um creme e ele tem uma molécula que quando você passa no coxinho do animalzinho, ele cria uma camada antiderrapante. Qual é o segredo desse produto? Tem que passar e tem que esperar secar. Porque se você passa e deixa o animalzinho ali, ele vai patinar, porque tá molhado, tá? Mas o Pet Glove é uma ótima alternativa também. Tem os sapatinhos, tem as botinhas, né? Eu devia ter separado tudo isso aqui para ir mostrando para vocês, mas não fiz. Mas sempre estão nos nossos produtos, tá? De sexta-feira a gente faz uma seleção de alguns produtos e a gente posta aqui para vocês verem. Então, as botinhas, eu particularmente não gosto. Eu tenho aqui, inclusive, para vender, tem cliente que adora, tem cliente que tem coleção de cores de sapatinho. Por que eu não gosto? Porque normalmente o animal ele se sente incomodado, normalmente, tá? Então, tem exceções? Tem animais super adaptados. Mas, em geral, quando você coloca a botinha, uma botinha de silicone, coloca na patinha do animal, o animal fica ali meio receoso para andar. E aí, né, prejudica ali toda a locomoção dele e às vezes até a interação dele com a casa. Ele fica meio chateadão com aquelas botas no pé. Então, é uma questão a se testar, né? A gente não sabe dizer se o seu animal seria ou não um animalzinho que se daria bem com o sapatinho. Então, essas são algumas possibilidades do seu animalzinho não escorregar dentro da tua casa, ok? Próximo passo da coluna, olhamos o chão, chegamos ali na tua casa. A gente vai olhar a altura dos potinhos. Quando os potinhos de água e de comida estão no chão e o animal ele precisa se inclinar para comer ou para beber, muitas vezes ele tem um pinçamento, ele tem uma sobrecarga de peso inadequada, porque ele está jogando peso para frente e vai doer. Se doer, o que ele vai entender? Ah, quando eu como e bebo, dói. Então, eu não quero mais comer e beber. E aí tem diversas casas que a gente chega que o pessoal fala assim, olha, a gente percebe que ele não quer mais tomar água, a gente percebe que ele não quer mais comer, ou eu tenho dado água na seringa, ou ele não come tão bem quanto antes. Por quê? Porque dói. E se dói, ele não vai ficar ali, né? Então, ele vai ali, tem aquele pinçamento e já sai, tá? Essa é uma outra questão que a gente olha. Camas, sofás e escadas, uma outra grande questão. Às vezes, no tempinho que a gente tá dentro da casa de vocês, 45 minutos, 1 hora, no máximo, né, 1h30, a gente vê que aquele animal, ele sobe e desce do sofá inúmeras vezes, inúmeras. E o próprio tutor fala, a noite inteira ele fica subindo e descendo da minha cama. Isso não é legal, gente. Por quê? A coluna dos quadrúpedes, quem anda com as 4 patas, não foi feita para andar com duas, como nós, né? Então, a gente tem uma coluna horizontalizada, tá? Aqui a gente tem as vértebras, tá? Todas horizontalizadas. No momento que a gente fala de escada, cama e sofá, a gente tá fazendo isso, ó. Então, a gente tá desestabilizando toda essa coluna. Diferente de nós que somos bípedes, né? Então, a gente tá lá com os nossos 2 pezinhos e ok. Mas como que fica a nossa coluna? Se mantém reta e eu consigo subir e descer. Nos cães, nos gatos, não. Isso vai fazendo assim, né? Eu ouvi recentemente... Ah, mas você fala até... Um outro comentário que eu vou fazer é que o rabo é a continuação da coluna. E de fato, né, eu vejo muitos tutores que tem até uma brincadeira de pegar o seu animalzinho pelo rabo, ficar sacudindo.
uma brincadeira super mal vista por nós terapeutas. Porque ali é a continuação da coluna. E olha o que você tá fazendo com a coluna do seu animal. Isso vai dar ruim, certeza que não vai ser legal, né? Então eu ouvi recentemente, você fala que o rabo é continuação da coluna, mas os macacos, eles se penduram nas árvores e tal. Gente, natureza é super sábia, né? É óbvio que ele ali no rabo dele, ele consegue suportar o peso dele. Mas eu até respondi para essa pessoa. Eu falei, você já viu um cachorro pendurado na árvore? Então, é porque o rabo dele não aguenta a mesma coisa. E eu já ouvi, inclusive, de adestradores. Não, mas eles são super fortes, pitbull e tá lá. E, gente, de verdade, não é legal. Você vai tentar, tentar não, né? Você vai conseguir. Você vai agravar um problema que já existe ou trazer um problema à tona que não estava ali, da coluna, tá? Então, essas são as coisas principais que a gente olha na tua casa. O piso escorrega? Os potinhos estão na altura certa, a altura do peito? O animal, ele não precisa nem abaixar e nem se levantar para comer? Ele não vai nem ter que estender ali, né? Fazer uma hiperextensão de cervical e nem de inclinar para beber água, para se alimentar? Ok, tá legal. Sobe e desce de sofá, cama. A gente tem como fazer alguma coisa com isso? Claro que tem. Então, assim, mas Juliana, ele já sobe desde pequeno. Hoje ele tem 11, 12, 13 anos e ele faz também, né? Acontece? Acontece. O que vocês fazem, então, com isso? Existem as escadinhas. Existe escadinha mandada fazer. Tem o Pet Escadas, que tem escadinhas muito legais, que são adaptadas à sua casa. Inclusive, elas ficam super boas na decoração. Tem marceneiros pela cidade que fazem a escadinha ou até mesmo a rampa para realmente não ter nenhuma sobrecarga, né? Existe a escada, por exemplo, aqui nós trabalhamos com Tubeline, as escadinhas da Tubeline. Então, temos clientes aqui que tem cada cômodo uma escadinha diferente. E é super legal. No começo, quando chega a escadinha, o animal olha e é decepcionante, viu, gente? Porque vocês falam, nossa, ele nunca vai subir essa escadinha. Mas aí o que a gente faz? Usa petisco. Petisco saudável, é claro. Então, com Chondroplex Sticks, por exemplo, já que estamos falando de questões de coluna, ele vai ter que tomar o condroprotetor. E existe o condroprotetor ali em formato de bifinho. Então, vocês conseguem, com tranquilidade, fazerem isso, tá? Então, vocês conseguem colocar ali um petisquinho. E o animal vai subir, vai descer, vai ser... Ele vai ser treinado, né? Treinado ali pra fazer aquele movimento, certo? Então, de coluna, falamos. Outro manejo que a gente faz, né? Na verdade, tem um monte de possibilidades. Vocês podem ir aí perguntando, eu vou tentando falar aqui. Aí eu vou trazer um pouco aqui pra minha realidade, que é o que tá na minha cabeça. Porque ontem eu levei meu cachorro e estou para um cardiologista. E aqui, gente, na minha casa, eu tenho um umidificador de ar em cada cômodo, tá? Ai, que exagerada, pra quê? Porque, gente, se a gente mantém essa traqueia ressecada, nesse tempo que tá de um animalzinho cardiopata, a coisa só piora, porque eles tendem já a tossir. O meu tem colapso de traqueia, e aí os pequenos é uma doença comum, não é normal, né? Porque não tá ali no esperado anatomicamente, mas é comum. Então, eles têm aquela tossinha sempre que estão ansiosos e tudo mais. E o umidificador, ele traz uma tranquilidade muito grande pro animal, porque você tá umidificando ali toda a via, tá? Todo o sistema respiratório. Então, o umidificador, ontem eu tava conversando com a cardio, é muito legal. É algo que as pessoas acham que é frescura, mas que quando colocam, ficam desesperadas se o negócio para de funcionar. Porque a gente sabe dos benefícios que isso traz pro animalzinho, tá? Então, gente, tem cardiopata? Ou não tem, mas o seu animal precisa também umidificar as vias aéreas. E você vai ver como isso vai ser bom para você, inclusive. Chega um determinado estágio da vida do animalzinho que o ideal é fazer até inalação. E tem gente que fala, mas eu vou ficar fazendo inalação. Mas os benefícios também são muitos. Então, é muito legal, tá? O que mais que a gente pode falar de manejo? Vamos falar um pouquinho de gato, que eu tô aqui com o gato na cabeça e não posso esquecer. Essa semana eu tive a oportunidade de estar com uma pessoa
E aí eu tava conversando com ela, não é nossa cliente, tava conversando sobre coisas administrativas aqui da empresa. E caímos no assunto que ela tem uma gatinha. E aí, gente, ela começou a contar que a gatinha dela, ela já tentou... Não, Dri, o umidificador é super indicado. Sabe o que... A Dri tá falando assim, nossa, Ju, já ouvi pneumologista desaconselhando o umidificador. Gente, a gente precisa umidificar. É super importante. Mas qual é a questão que talvez esses pneumologistas levem em conta? Eu já vi, gente, na casa das pessoas, um umidificador que é um meio de cultura, de tanta sujeira. Se você não limpa isso, ali embaixo, primeiro assim, ó, se você não limpa 2 dias, cria já uns flocos, uma coisa meio nojenta de... Não é nada, é tipo pó, mas uma coisa floculada ali embaixo, bem nojenta. Se passa um período, e aí eu não sei quanto, mas eu deduzo que as pessoas só vão colocando água, ele vai formando um limo embaixo, um limo mesmo, verde. E aí fica, parece que tem grama dentro do umidificador. Aquilo ali, eu acredito que pela cultura que nós temos de limpeza, que às vezes fica um pouquinho a desejar, eu acho que o pneumologista tem medo, entendeu? E talvez seja isso. Porque assim, ó, se aí a Adriana tá perguntando aqui, e tem a Mari, que ela conhece também. A cachorrinha da Mari é uma cardiopata, sei lá, há mais de 8, 9 anos. Se a Mari não deixa o umidificador pra ela, a gente percebe ela tossindo. Nitidamente, tá, gente? Percebe mesmo ela tossindo. E aí, uma das coisas que a gente faz é deixar o umidificador 24 horas pra Mel. Pro estopa aqui, a mesma coisa. Quando eu tenho preguiça de encher o umidificador, de limpar e tal, eu desligo e deixo 2 dias sem funcionar. E aí, o que acontece? Eu já vejo o estopa com aquele... sabe? E aí, eu percebo que é momento de voltar. Gente, eu tô no meu quarto, tá uma bagunça. Mas eu vou virar aqui pra vocês verem qual é a cena que eu tô vendo, porque eu não tô aguentando não compartilhar isso com vocês, tá? Vamos ver se vocês conseguem ver aqui, ó. Então, eu tenho, ó, o umidificador tá aqui. Cadê o cachorro? Que eu não tô achando. Aqui, o cachorro e o umidificador. Opa, meu cabelo. Tá? E, gente, não passa pela cabeça... Agora ele está aqui, porque ele tá vendo que eu tô mostrando ele pra vocês. Então, assim, não passa pela cabeça dele ficar sem umidificador, tá? É algo que faz muita diferença, ó. E vocês estão vendo? Percebem? Eu não tô vendo aqui, ó. Ele deitou. Onde tá o umidificador? Onde tá ele? Essa posição, gente, é a posição do estopa o dia inteiro, tá? Ele vai ali no umidificador, ó. Inclusive, se vocês verem, eu acordei e deixei a ponteira virada pro outro lado, porque ele dorme ali, ó, daquele lado da cama. Olha aqui como ele tá. É automático, gente. Ele fez... Eu não planejei nada com o cachorro, juro. Mas vocês viram como ele faz? Ele faz isso o dia inteiro. Então é engraçado que quando tá sem o umidificador, ele fica aqui me rodeando. Aí ele vai lá pra sala, que tem outro umidificador, e fica ligado o dia inteiro também. Então ele vai pra lá. Se ele some daqui, eu penso, eu estou pra aquele umidificador. Vou lá, limpo tal e ponho água. Mas é isso aqui, a vida dele. Ontem a Cardia me perguntou, você acha que ele tá tossindo muito? Não. Eu falei, depende de mim. Quando eu limpo o umidificador e deixo aqui bonitinho, ele não tosse. Agora, do contrário, ele tosse sim, tá? Então, é legal sim umidificar. Pelo menos na veterinária, Adri, é uma orientação que a gente dá sempre. E eu, né, sempre tive rinite, sinusite, as ites da vida. Eu me lembro de quando pequena, a minha mãe colocava bacias de água no meu quarto. Eu dormia com várias bacias de água. Eu lembro nitidamente disso, porque o alergista indicava que a gente umidificasse as vias aéreas. Então, é uma boa sim, tá? E dá pra pôr óleo essencial no umidificador. Aí eu peço mais cuidado ainda, porque as casas que me falaram que colocam umidificador é onde eu vi os umidificadores mais sujos. Então, talvez, no inverno também, Dri, todo dia, toda hora,
Sempre, sempre, sempre. Por exemplo, ontem choveu a rodo, né? Vocês viram quanto que choveu. Mesmo assim, eu não desliguei. Eu não desligo isso. Eu desligo quando a luz fica ali vermelha. Eu fico meia hora de preguiça de levantar, encher isso, limpar e tal. Mas logo em seguida eu vejo que o estopa tá incomodado. Ele vai fazendo umas caras pra mim e aí eu levanto. Pode ser inverno, o ano todinho mesmo a gente mantém o umidificador aqui ligado, tá? Meu pai também. Meu pai tem bronquite, sinusite, tem um diagnóstico de asma, né? Antigamente era comum, né? Todo mundo era asmático. E ele tem esse diagnóstico, tem enfisema, né? Grau 1, causada pelo cigarro. Aqui também. O tempo inteiro o umidificador ligado por conta dos dois, mas eu também sinto falta. Sinto bastante falta quando não tem. Eu ia falar de alguma coisa com vocês. O André falou, estou hidratando meu chinchila com seringa. André, acho legal, desde que não... Algumas coisas. Isso é manejo, ó. Legal a pergunta. Vamos trazer aqui. Manejo é a forma com que a gente cuida do nosso animal. Quais são os perigos de hidratar? Ele quer fazer algo bom, concordam? Ele tá pegando a aguinha e dando ali pra chinchila dele. Ok. Primeira coisa, por que essa chinchila não está tomando a quantidade de água que deveria tomar sozinha? Então, por que ela não tá tendo essa espontaneidade de ir sozinha até o bebedouro? Essa é uma questão que eu levaria em conta, tá? Um cuidado, gente, um cuidado ridículo que muita gente faz, mas que eu sempre falo. Deem água filtrada, água mineral pro animal de vocês. Ah, Juliana, mas que frescura. Gente, vamos falar a verdade? Não dá pra confiar na nossa água da torneira. Não dá, simplesmente não dá. Vocês tomam água da torneira? Não. Então, assim, não façam isso com o animalzinho de vocês, tá? Ah, pode ser que nunca dê nada? Pode, mas pode ser que dê também, né? Desde uma giardia, que a gente pode ter aí uma contaminação por giardia nesses animais por meio da água, né? Ou até mesmo algo mais sério que a gente não sabe. Então, usem água mineral. Aí você, André, né, vai lá pegar a aguinha da tua chinchila e vai dar com a seringa pra ela. Qual que é o perigo? Ela aspirar. O que é aspirar, gente? Ao invés de descer, vai pro pulmão, né? Ao invés de fazer o caminho normal do alimento ali, né? De chegar ao estômago, não, vai pro pulmão, aspira. E aí a gente já ouviu vários velhinhos, do que faleceu? Pneumonia aspirativa. Por quê? Porque na hora que cai no pulmão algo que não é para estar lá, porque o pulmão só é para ter ar, você cria uma infecção. E essa infecção, que é chamada de pneumonia aspirativa, ela vai tentar ser revertida pelo organismo, mas talvez você gere um problema pulmonar. Isso é só para pensar, tá, André? Só para pensar. Então, pode ser que aspire. Então, a gente nunca pode virar o animalzinho. Chinchila é pequeno, né? A gente já tem uma vontade de pegar o bichinho, fazer assim e injetar água. Não. O bichinho teria que estar de pezinho ali, tendo certeza da quantidade de água que está sendo ingerida e que não vai provocar essa aspiração. Então, as coisas que eu pensaria aí, por que ela não tá tomando água o quanto que precisa normal? Aguinha gelada podem usar, tá? Para aumentar a ingestão hídrica, tem animais que adoram. Aqui eu vou repondo o tempo todo a água. A ingestão é super importante. E, gente, os bichos, eles são chatinhos, né? O que eu quero dizer com chatinhos? Eles também não querem água quente, eles não querem água que tá esquecida lá 2 dias. Tem que lavar esse potinho todos os dias. Isso também é manejo. Eu lavo o potinho 2 vezes ao dia. Eu não lavo o potinho. É importante, tá? É importante que você conheça o teu animal. Ninguém conhece mais o teu animal do que você. As frescuras dos nossos filhos, quem conhecem somos nós. Então, eu sei que às vezes a gente acaba fazendo alguma informação, fazendo alguma sugestão, né, dando alguma informação para vocês, e aí o tutor pensa, gente, esse veterinário nem sabe o que fala, porque às vezes não cabe na vidinha do teu animal, mas aí você tem que entender o que tá por trás daquela informação, tá? Então, gente, isso também é manejo. E aí, eu vou mostrar outra coisa pra vocês, eu tô com a porta fechada, aí eu vou ter que levar o celular, tá bom? Mas sobre a água, eu tenho uma questão aqui que é assim, primeiro eu vou contar pra vocês, depois eu levanto. A água do senhor aqui ao meu lado, né, o seu estopa, é uma questão, porque a água dele ficava lá atrás, no potinho dele.
E aí, ok, eu acho que eu vou dar uma andada pela casa hoje pra eu conversar com vocês. Gente, eu não planejei nada disso. Eu queria dizer que minha mãe me mataria neste momento. Mas, por que eu quero mostrar o que eu tô falando pra vocês? E ficava lá atrás, lá na lavanderia, os potinhos de água e de comida dele, né? Como ele come comida natural, fica lá o potinho, mas logo em seguida a gente já tira e lava, e do lado tem a água. Ele nunca queria, ir até lá. O estopa, ele tem uma ansiedade de separação, que se ele se distancia de mim, ele prefere morrer. Mas ele faz isso, ele fica muito ansioso e aí ele não quer esse distanciamento, né? Então, o que a gente faz? Eu comprei uma fonte de gato. Uma fonte de gato que aumenta a ingestão hídrica dele. Por quê? Porque eu coloquei aqui, antes ficava dentro do meu quarto. Agora não cabe mais a fonte, ele, o umidificador e tal. Então eu tirei de dentro do quarto, coloquei aqui na porta. Por isso que eu tô falando que eu vou ter que levantar, porque a porta tá fechada. E ele toma muito mais água, toda hora ele vai lá. Então na fonte eu reponho e lavo a fonte uma vez por semana. Deixa eu mostrar isso pra vocês. Gente, vamos passear, tá? E, ó, tudo que vocês verem, desconsidera, tá? Que isso não tava nos planos. Ó, fonte. Viu? Então, essa aqui é uma fonte de gato da Cat My Pet. Ó lá. Fica a aguinha descendo o tempo todo. Tá vendo? Aqui tem um caninho, tá, gente? Pra quem pergunta como que funciona. Aqui tem um caninho. A água passa aqui dentro. E aí a gente consegue ter sempre a aguinha corrente pra ele. Vamos pra outra parte. Agora eu vou mostrar onde fica. Ó, eu tô andando na sala. Eu tô na cozinha. Gente, eu não troquei os jornais de xixi dele. Mas vamos lá. Ó os potinhos. Tá aqui, tá? Então, ó, aqui, passadeira antiderrapante. Por quê? Porque eu preciso que ele tenha estabilidade no momento da alimentação. Então, eu preciso que ele apoie as patinhas aqui e que ele fique mais estável, tá, gente? E aqui, gente, tem roupa, vocês estão vendo tudo aí, né? E aqui, ó, potinho mais elevado. Essa altura me dá a garantia que ele tá na altura correta para se alimentar. Máquina de lavar. Vocês viram? Então, essa é a ideia, mais ou menos, de manejo pro estopa. Eu preciso aumentar a ingestão hídrica, eu preciso ter os potinhos na altura do peito, porque ele já é um senhorzinho de 11 anos. Eu preciso não sobrecarregar a coluna dele. Então, tudo isso eu vou fazendo para melhorar a vida dele. E essas pequenas mudanças, gente, às vezes é melhor do que investir num super tratamento. Ou isso dá uma super diferença. Porque tem clientes que nos procuram e falam assim, Juliana, eu não tenho condição de fazer, por exemplo, acupuntura 2 vezes por semana, ou uma que seja. Então, eu só consigo fazer a cada 15 dias. E sempre a minha resposta é assim, olha, você faça, então, a cada 15 dias e você melhore o manejo do teu animal dentro da tua casa. E aí, voltando lá pro André, da chinchila, André, uma coisa que eu tô pensando aqui, eu não sei se ela tem problema respiratório ou não, me fala aí e a gente conversa um pouquinho mais sobre isso, mas dá pra gente fazer inalação na chinchila. Como que a gente faz em animais silvestres? A gente pega o inalador, e aí não tem aquele caninho com o negocinho que vai aqui? A gente tira aquilo e coloca só o caninho dentro da gaiola dela, tá? Dentro do terrário, da gaiola, da onde ela fica. Aí você vai cobrir com um pano, porque você vai criar esse ambiente fechado. E ali você vai ter essa umidificação ali do ar. Então, ela vai fazer essa inalação sem precisar ficar com aquilo na carinha. Mas ela é super boazinha e fica. Ok, então faça. O que eu uso para solução fisiológica? O que eu uso para inalação? Solução fisiológica, tá? Não inventem outra coisa, tá? Quem tem outras medicações em casa, não inventem de fazer inalação com nada que o veterinário não tenha pedido. Solução fisiológica, super bem-vinda, pode fazer sempre, 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 tá? Quer umidificar, quer melhorar a vida do teu animal, pode fazer. Juliana, ele não fica com aquele negócio na cara, não tem jeito, ele não quer, tal. Sabe colar elisabetano?
o colar da vergonha, o abajur, vocês colocam aquilo no bicho e aí vocês tapam com papel filme, papel de cozinha. Faz um furinho e enfia a cânula ali do umidificador, do inalador. E ali vocês ligam e aí vocês vão ter também esse ar circulante ali, tá? Quem tiver dúvida pode me chamar e eu ensino a fazer melhor. A Adri falando, fiquei achando que o umidificador pode ser bom para o coração, mas não para os pulmões. Odri, na verdade não é bom para o coração, né? Na verdade é bom para umidificar as vias aéreas. Mas eu acho que vale sim a gente entender o posicionamento desses pneumologistas, sabe? A Adri tinha perguntado como fazer para o cachorro beber mais água, acho que eu respondi, né? Então, eu aqui uso fonte de gato, mas tem gente que troca a água 3, 4, 5 vezes por dia. O fato da água estar gelada já ajuda muito. Tem gente que vê que o animalzinho é assim. Gato, gente, gato. E eu não falei dos gatos ainda. Gato precisa que troque a água várias vezes por dia. Gato precisa de água corrente. Tem gente que fala assim, mas meu gato pede pra abrir a torneira. Tá bom, mas você mora do lado da torneira e fica esperando ele pedir? Não, né, gente? E aí ele tem uma consequente restrição hídrica, porque você não tá ali à disposição do gato, a menos que você contrate alguém, né? Função, abridor de torneira do gato. Então, tem essas fontes que geram ali a água corrente, né? Porque tem um motorzinho de aquário embaixo que volta aquela água e volta aquela água. Então, que é uma super opção, tá? O André, a água dele é mineral, bem legal. Achei que nesse calor ajudaria. Vou parar com a seringa. Então, André, se for só porque você acha que tá calor e que com isso ele precisa de mais água, minha opinião, eles são super espertos, assim, eles vão atrás, eles aumentam a ingestão hídrica. Nas chinchilas, a gente tem uma outra opção, que na verdade a gente tem em todos os animais, é que a gente tá falando de chinchila. Você pode oferecer, por exemplo, alimentos com mais água, tá? Então, por exemplo, as verduras, os legumes, as frutas, são alimentos ali que tem mais água, que pode beneficiar nesse calor. Você pode até oferecer ali geladinho, acabou de tirar da geladeira e oferece. E aí ela vai, consequentemente, ingerir mais água. Porque, às vezes, eles estão acostumados a ingerir aquela ração peletizada, né? Ração seca. E a ração por si só, pela forma com que ela é feita, ela já vai produzir mais calor no organismo, tá? Isso é assunto de medicina chinesa, eu sempre falo aqui isso com vocês, mas a ração por si só, ela vai produzir esse calor. E aí a gente tá falando de calor, né? Calor verão aqui. O André tá falando, ele come couve e manteiga. Então, é super legal você tirar da geladeira, oferecer maçã, se ele aceita, tem bastante água também. Enfim, frutas, legumes, cenoura, são possibilidades aí que contêm água e que você pode oferecer, tá? Eu me perdi aqui nas perguntas. Aqui. O André, ele tem 12 anos, não tem nenhum problema de saúde, só achei que ajudaria nesse calor. Já parei depois dessa excelente orientação. Então, beleza, porque pneumonia aspirativa realmente não é legal e pode te causar aí um problemão, depois ter que dar antibiótico, na melhor das hipóteses, né? Porque na pior o animal evolui de uma maneira inadequada, pode vir até a óbito, tá? Adriana, pode dar água de coco para eles? Pode, super pode. Minha questão com a água de coco. Vamos lá, gente. São as reflexões que eu faço, às vezes, sobre petisco, sobre ração. Água de coco de caixinha. Tá lá, dura 2 anos o negócio, 1 ano, sei lá qual é a validade daquilo. Só que por que raios que quando a gente compra na Tia do Coco, ali na avenida, né? Aqui eu tenho a Brasleme, então a gente vive comprando água de coco ali da Tia do Coco. E aí, por que a gente, quando compra ali no carrinho, vem ali escrito, consumir em 24 horas. No outro dia você tem que jogar fora. E aí o melhor, né? Vocês já foram teimosos? Já compraram mais água de coco do que vocês conseguem consumir? Porque a minha cara é isso. Então, eu sempre compro. E aí eu acho que no dia seguinte vai tá boa. Sempre vai tá boa. E nunca tá. A água de coco, ela vai ficando numa coloração rosácea. Ela vai ficando bem rosadinha. E um cheiro de azedo. Azedaça. Então me digam, como que aquela água de coco da caixinha vem escrito assim, 100% natural, sem conservantes? E aí eu te desafio,
peguem a água do coco, da tia do coco. Coloquem numa caixinha Tetra Pak que vocês estejam já sem uso, né? Lavando e tudo mais. E consumam essa água de coco daqui 30 horas. E aí vocês me contam. Então, assim, gente, água de coco de verdade, água de coco do coco, tá? Então, o que eu sugiro? Pode dar água de coco? Sim, pode. Com que frequência? Aí tem gente que me pergunta, substituir pela água? Substituir nunca, tá? Nunca, nunca, nunca. Então, na água de coco, a gente vai ter alguns componentes ali que não é o ideal para substituir água. Água é água, gente. O animal tem que ter água sempre à disposição dele. Ele não tem que tomar água de coco porque ele não tem água, né? Não, não é isso. Ele pode tomar a água de coco como uma opção a mais ali no dia dele. Eu, particularmente, não dou sempre. O Estopa também não é do tipo de cachorro que adora, não. Ele dá 3 linguadinhas e já era. Mas assim, eu dou uma vez por semana, meu animal tá com algum distúrbiozinho gastrointestinal, uma diarreia, não tá se alimentando bem. Eu adoro água de coco para hidratação, de verdade, gosto mesmo. Mas não gosto de quem substitui, essa é uma questão. Então precisa ter água, e ter água de coco é um plus, é uma opção a mais ali. Uma coisa que a gente já fez aqui, que ficou horroroso, foi pegar água de coco da garrafinha normal, né, a natural mesmo, ali da avenida, e jogamos nessa fonte aqui, misturando com a água normal. Gente, deu 2 horas, o negócio começou a espumar, que parecia o rio Tietê. Então, assim, é bem nojento que fica e não é indicado, tá? Então, vai oferecer água de coco pro teu animal, se certifica que ela é do coco mesmo, sem nenhum conservante. Então, ela foi retirada recentemente do coco. Não tem mais nada ali. Oferece pro teu animalzinho, não tem problema. Não deixa aquela água ali, porque vai azedar e não vai ficar bom. E aí, você pode gerar um outro problema gastrointestinal aí pro animal. Então, não, tá? Vou dar na seringa, ok. Tira as seringas que você vai dar. Tem animalzinho que tá necessitando. E a gente fala, não, pode dar na seringa pra ele, ok, pode dar mesmo. Mas depois, o resto das 24 horas, geladeira, não ficou na geladeira, não consumiu lixo, tá? Da água de coco é isso. Bom, acho que eu respondi tudo. Eu tenho 20 minutos, eu vou falar de gato, gente. Depois, eu sou super criticada porque eu não falo muito de gato, sabia? Queria contar isso pra vocês. E é porque eu não tenho, né? Eu sei disso. Quando a gente não tem o bichinho dentro da nossa casa, a experiência é menor, né? Eu posso falar pra vocês meses sobre calopsitas, por exemplo, né? Porque eu tenho 17 aqui na minha sacada. Onde eu levo vocês lá, tá? Mas precisa de planejamento pra levar vocês lá. Mas, enfim. Mas de calopsita eu sei falar. Agora, de gato, eu não sei falar muito. Eu sei tecnicamente, porque é o que eu estudei. Mas eu não sei a vivência deles. Mas vamos falar disso. Eu tinha começado a contar uma história lá, e aí passou batido. Que essa semana eu tava conversando aqui com uma pessoa que tá nos ajudando aqui no setor administrativo, e que ela contou, eu tenho uma gatinha, mas eu já tentei doar. E aí, gente, quando a pessoa me fala numa conversa normal, tentou doar o animal, os meus olhos saltam assim, pulam, e eu penso, sério? Bom, e aí eu julgo, né? Tá errado julgar, tá errado, mas eu julgo, é um julgamento automático que eu faço, porque eu nunca vi ninguém doar criança, então eu também não aceito quem doa bicho, mas às vezes eu já entendi também que é melhor pro bicho, sabe? Mas ok, ela continua a história e aí claramente eu parei de opinar. É ótima a máscara nesse momento porque evita que você mostre a sua feição, sabe? A cara que eu estava fazendo. E ela falou assim, é porque eu sou alérgica. Eu sou alérgica a pelo de gato e até nós começamos a conversar que existem produtos que se chama Allergicat, que é da Cat My Pet, né? Que é um produto que eles desenvolveram para passar no gato, para que o humano que tem a alergia ao pelo do gato consiga conviver ali melhor com a situação. Então, eu tava falando para ela desse produto, que foi o melhor que eu consegui fazer, foi informar, né? Eu tô nessa fase, quando eu fico irritada, eu informo, que é o melhor que eu consigo fazer. E aí, eu fiz a pergunta crucial, que foi, você desenvolveu alergia depois que você pegou a gatinha? E ela me disse, não, eu já tinha. E aí eu pensei, por que raios pegou a gata? Por quê? Mas enfim, né, pergunta que não quer calar. Eu fiz cara de ué de novo, máscara me protegeu e continuamos a conversa. E aí ela falou assim,
Aí hoje a minha gata fica só na varanda mesmo, sabe? Porque eu não gosto de ficar limpando a casa todo dia. E aí, como ela solta pelo, eu não gosto. Porque ela sobe nas camas, aí eu já logo falei, fecha a porta dos quartos. Ai, mas aí fica o pelo no tapete. Ai, não, aí não é bom não. Aí ela fica só na área. Tá bom, que tamanho que é a sua área? Ah, não, é um tamanho bom. Tem tipo 2 metros. Falei, um tamanho bom, tipo 2 metros. Você tem arranhador? Não, eu não tenho. Nunca coloquei essas coisas pra ela. Tá, ela passa o tempo dela com o que exatamente? Ah, não. A gente não faz esse tipo de coisa. Ela até tem lá um brinquedinho, um ratinho, mas não, ela não tem. E aí, gente, os meus olhos fora da cara, eu tô vendo a Ana veterinária também, colocando o bonequinho com os olhinhos. É essa minha cara, Ana, é essa minha cara. E aí, gente, eu tenho que me controlar, né, pra não ficar agressiva. Porque eu tenho uma teoria que eu falo aqui muito pra equipe. Se a gente ouve a bobagem e responde agressivamente, logo dá uma patada na pessoa, você perdeu uma oportunidade gigantesca de levar informação para esta pessoa, enfiar alguma coisa dentro dessa cabeça que melhore a qualidade de vida daquele animal. Então, se a gente perde a paciência, quem perde no final é o animal, né? Então, normalmente, a Ana falou, me vi também. Normalmente eu respiro e tento informar e vou para a parte técnica, que é a parte que é a minha zona de conforto. Vou para a parte técnica e tento massacrar ali. Bom, e aí eu comecei nas informações. Falei, olha, é o seguinte, o gato, ele precisa de um manejo diferente. Aí, mais uma vez, né, o manejo. Ele precisa de um manejo diferente. Eu falei da água corrente, a gatinha não tem fonte, né? Eu falei do arranhador e gato, gente, gato é assim. Gato, ele precisa de um apartamento grande, tá? Ele precisa de quarto, sala, cozinha. Nós temos aqui lives de especialistas de gato, muito legal. Porque a gente percebe que o gato, ele tem essa necessidade, diferente do cachorro, que igual eu mostrei ali pra vocês na minha área, como que tava ali o jornal do xixi do estopa, e atrás o potinho da comida e da água. O gato, ele não gosta disso. O gato gosta do banheiro dele, longe da cozinha dele, longe da sala onde ele vai brincar e ter o momento de lazer dele. Então, ele arranha de formas diferentes. O gato arranha de um jeito quando quer comer, de um jeito quando quer defecar, urinar, enfim, na hora de fazer as necessidades, de outro jeito quando quer brincar. Então, gente, precisa ser diferente ali a disposição das coisinhas do gato. Caixa de areia, né? Eu não sou especialista em felinos, eu só repito o que eu ouço aqui mesmo com as colegas de especialistas em felino, né? Mas o que a gente sabe, em qualquer curso falam isso pra gente. Coloque sempre um número a mais de caixas de areia do que você tem de gato. Então, por exemplo, eu tenho 4 gatos em casa e tenho 2 caixas de areia. Tá errado, tá? Então, você sempre tem que ter um maior número de caixa de areia do que de gato. Eu troco a caixa de areia a cada 48 horas. Não, gente, caixa de areia é para ser trocada todo dia. Você tem que limpar. O gato, ele não fica feliz se o banheiro dele não tá limpo. Então, são questões de manejo que às vezes o veterinário não vê e não tem o privilégio que a gente aqui na equipe tem de entrar na casa de vocês e ver algumas coisas. E aí vocês acabam prejudicando a saúde do animalzinho de vocês. Então, vamos dar um exemplo prático de gato. O gato, ele tem predisposição, ou seja, ele tende a ter problemas do trato urinário, tá? Ele tende a ter já. Então, é muito comum vocês ouvirem isso. O meu gato tá com cálculo, meu gato tá obstruído, meu gato... Ok. E aí a gente fala assim, olha, o seu gato precisa tomar mais água. Tanto é que a gente vive colocando dicas aqui, né? Gato precisa de sachê. Não é seu gato come ou não come sachê. O seu gato tem que comer sachê, tá? Tem. Simples assim, tem que comer sachê. Então, mas eu dou a melhor ração do mundo. Beleza, continua dando, mas seu gato tem que comer sachê. E a ideia do sachê não é petisco. A ideia do sachê é que ele ingira mais água, ingestão hídrica aumentada. Você pode abrir o sachê. Juliana, caro o sachê. O sachê custa R$3, R$5, R$7. Sabe o que você faz? Abre o sachê e joga... Eu derrubei água.
e joga água dentro, água filtrada, porque você vai aumentar aquele caldinho. E 80% dos gatos tem interesse no caldinho. Ele vai lamber, vai aumentar a ingestão hídrica dele, você diminui a possibilidade dele ter questões do trato urinário, né? Você vai gastar menos com o veterinário lá na frente e você vai falar menos vezes, doutora, meu gato não toma água, porque você já deu um jeitinho de aumentar a ingestão hídrica desse gatinho, ok? Bom, então sachê super necessário, precisa ter. A fonte, como eu falei para vocês, precisa ter fontes de água corrente pela casa. A água parada, o gato não é muito fã. Então, Juliana, eu não tenho fonte. Ok, troque essa água 30 vezes por dia. Mas eu não tenho condição, não tenho tempo, não. Eu saio 7 horas da manhã, volto 10 horas da noite, o gato fica lá com aquela água. Fonte, você precisa de fonte, tá? Quantas fontes? É ideal que o gato tenha todo o cômodo onde beber água. Esse é o cenário ideal, tá? Mas assim, não ache que você tem um gato e um pote de água e que essa conta tá legal, de 1 para 1. Não é verdade, tá? O gato, ele gosta, o enriquecimento ambiental dele. Qual é a forma mais adequada? A gente precisa pôr prateleiras, ele precisa poder subir nas coisas. Então, é uma ideia para que o gato esteja mais feliz naquele ambiente, tá? Então, existem, gente, kits de prateleira, kit de enriquecimento ambiental de gato. Digita no Google, kit prateleiras, enriquecimento ambiental felinos. Vai vir lá uma enxurrada de produtos legais. Então, tenha na sua casa prateleiras, opções para o teu gato subir, arranhadores altos, arranhadores baixos, arranhadores de diferentes materiais. E também entendam quem é o seu gato. Tem gato, gente, que você compra aquele arranhador de R$500 lá do pet lindo, parece um castelo. Quando ele põe a mão ali no feltro, as patinhas no feltro, ele faz uma cara que parece que ele tá tendo um treco. Ele não vai encostar ali. Simples assim, decidiu assim. Tem arranhadores super baratinhos, de papelão, de R$15, R$20. A gente tem aqui também, da Cat My Pet. Sai super bem, o pessoal gosta. Porque aquele arranhadinho, o gatinho vai, interage, ele já gosta bastante. Tem arranhadores de beira de sofá. Você coloca ali, encaixa no teu sofá para induzir o teu gato a arranhar onde você quer e não o teu sofá. É importante para eles também. Existem brinquedos interativos para eles. Por exemplo, existe um brinquedo que chama Flying Cat, que ele é tipo uma vara grandona assim, tem uma peninha na ponta e aí você fica brincando e você interage ali com o gato. Você também traz enriquecimento ambiental para esse gatinho. Então, são pequenas possibilidades. Bom dia, Dani. Pequenas possibilidades que você tem, que você melhora o manejo do teu gatinho. E aí você lá na frente não vai gastar tanto com o veterinário. Aí vamos voltar para outro exemplo lá da caixa de areia que eu estava falando. Você tem um gato, uma caixa de areia, e decidiu que essa caixa de areia você não consegue limpar todos os dias. O que acontece? O teu gato começa a evitar ir na caixa de areia e reter urina. E ele começa a simplesmente não urinar o quanto deveria. Você concorda que você tá colaborando para que esse gato venha a ter problemas urinários? Então, é mais uma questão. Então, assim, gente, tem mitos na veterinária, infelizmente, né? E a gente tá aqui realmente para desmistificar algumas coisas. Que, por exemplo, o gato ele não pode comer sachêzinho, porque tem muito sódio. Essa é uma história, gente, que serve para os cães. Os cães a gente não indica muito o sachê. O sachê não tem uma objetividade na vida do cão, mas ele tem na vida do gato. Então, o gato ele precisa de sachê, tá? O cão, não. O cão é o McDonald's de cachorro, tá? É uma tranqueira ali pra ele não tem a menor necessidade daquilo. O gato é outro papo, você tá falando de ingestão hídrica. Juliana, qual marca é legal de sachê? Todas. E aí eu só vou dar um adendo pra vocês tomarem cuidado na hora da compra. Qualquer marca pode ser benéfica pro seu gato. Qualquer marca, tá?
A marca mais baratinha que a gente entende que tem o melhor custo-benefício e que quando a gente traz aqui é o Friskies, tá? Ele custa R$2, 2 e pouquinho, ou nem chega a isso, e ele traz um custo-benefício muito bom. Existem sachês e latinhas, por exemplo, da Premier Pet, ela tem outra característica. É uma característica de petisco, de verdade de petisco. E aí vocês têm que começar a tomar um pouquinho mais de cuidado, porque é um produto que tem um pouquinho mais de carboidrato. E aí é legal conversar com o veterinário se ele acha adequado oferecer esse tipo de alimento para o teu gato ou não, tá? Porque o ideal, na minha opinião da Juliana, médica veterinária, é que não, tá? Bom, a gente tá encerrando, eu vou encerrar só com um caso que aconteceu ontem, quero trazer aqui para vocês. A gente tá tratando uma cachorrinha aqui, que ela tá fazendo uso de fitoterápicos, né? A gente tá usando no tratamento dela. E ontem, eram cerca de umas 11 horas da noite, eu tava conversando com a tutora pelo seguinte, ela adotou 2 cachorrinhas. E veio a primeira cachorrinha, eu não vou falar nome aqui, e veio a segunda agora. Essa segunda cachorrinha, ela veio com uma doença de hemoparasitose, tá? Um parasita no sangue. Desencadeado aí por uma possível doença do carrapato, que é a erliquiose, tá? E aí a gente tá tratando essa doença. Então, estamos tratando ali nela. Ok. Só que, segundo a tutora, no momento em que ela vai dar a fitoterapia para essa cachorrinha recém-chegada, a outra que não é antiga também, tá, gente? Não tem 1 ano. Mas a outra que ela se sente enciumada. E que ela quer muito ganhar a fitoterapia também. E que há 2 dias... Desculpa. A tutora decidiu dar a fitoterapia para esta outra cachorrinha também, que nada tem a ver com o tratamento de erliquiose que a gente tá fazendo na outra. E ela começou a dar. E ela me contou isso, gente. O assunto começou com ela me contando de uma forma super leve. Ai, precisa ver que bonitinha, tal, porque ela também pede fito, ela também quer ganhar, então eu dou. Ah, ela adora comer. E eu psicoteei, assim. Fiquei psicótica. Gostou do meu verbo, né, Dri? Eu fiquei, gente, eu dei uma surtadinha. Por quê? Gente, fitoterapia não é brincadeira, não é balinha sem efeito. Fitoterapia são ervas, são medicamentos naturais, mas são medicamentos. Quem metaboliza isso é o fígado, quem excreta isso é o rim. Ah, eu vou dar fitoterapia porque o meu cachorro gosta de comer e tá com inveja do outro? Gente, pelo amor de Deus. E a questão que me vem em mente quer dizer que se fosse outra coisa eu também teria dado? Então, não, respeitem a individualidade do animal de vocês e a necessidade de cada animal de vocês, né? Então, o outro tá ali chamando atenção. Gente, pelo amor de Deus, corta uma cenoura, corta uma maçã, pega um pedacinho de beterraba, cozinha um chuchu, enfim, e dá pro outro. Não vai me dar um medicamento porque a outra cachorra tá com inveja. Não tem nem cabimento. Na minha cabeça isso é tão absurdo que eu preciso falar, porque se acontece na casa de 1, pode ser que esteja acontecendo na casa de 100, ou de 1.000, ou de 10.000, que é pior. Então, a gente precisa falar. Então, não brinquem com medicações naturais, tá? Ah, eu tô usando um quântico, uma homeopatia. Respeita o teu animal, né? A homeopatia, a gente já trouxe aqui alguns casos, até de animais que tomam no mesmo pote de água, se faz mal, a gente já esclareceu que não, ela simplesmente não vai fazer efeito no organismo que não precisa. A medicação quântica, há controvérsias, a gente tem que ver bem o que está sendo tratado. A fitoterapia não, gente. A fitoterapia, ela pode sim trazer algo ruim para o organismo do animal de vocês, se não for adequada. A Ana tá falando aqui, mesmo porque a cachorra não sabe o que é fato, né, gente? A cachorra nunca virou e falou assim, sabe o que é? Eu queria mesmo tomar uma fitoterapia. Oi? Não. Então, assim, ela quer ganhar, ela quer o ato de ganhar, o ato do reconhecimento, o ato do mimimi ali, de, tá vendo? Eu também ganhei. Então, se você cortar um pedacinho de cenoura, vai dar na mesma, né? Se você cortar um pedacinho de chuchu, enfim,
tá? Vai dar na mesma, mas não vamos fazer isso com medicamento, tá? Então, o que eu falei pra ela? Vamos lá. Minha resposta foi exatamente assim. Olha, minha opinião, você pode fazer isso com outras coisas, porque o que ela quer é de fato ganhar, como a Ana disse, ela não sabe o que é, ela não está com desejo de fitoterápico, ela está com desejo de ganhar alguma coisa no momento em que a outra está ganhando. Essa foi uma das questões. Outra questão, eu falei, bom, se a outra cachorrinha está precisando receber medicação e você quer oferecer outra coisa para sua outra, vamos pensar em suplemento que de fato traga alguma coisa boa na vida dela? Então, bom dia, Van. Por exemplo, um Ograx, um suplemento à base de ômega, né? Ômega 3, ômega 6, um condroprotetor, que já não é mais uma cachorrinha tão novinha, já vamos pensar aí nessa parte osteoarticular. Pode ser? Claro que pode ser, gente. Agora, alguma coisa que faça sentido com o perfil daquela cachorrinha, de acordo com o que vai ser visto, observado e avaliado ali pelas profissionais, tá? Então, uma outra opção que eu trouxe para ela é realmente oferecer algo, né, um suplementozinho, mas que realmente vai trazer alguma coisa. Ou até, outra questão que eu trouxe, né? Ou até mesmo, ela oferecer o fitoterápico que seja bom para essa cachorrinha. Porque talvez, mediante uma avaliação, nós nunca fizemos, mas vendo pulso, língua, padrão energético, idade, características, histórico anterior, a gente fale, tem sim como você dar um fitoterápico para sua cachorrinha, para prevenir ou para melhorar possíveis aspectos, sim, mas algo focado nela, né? Então, eu dei alguns exemplos, expliquei um pouquinho de medicina chinesa, que a nossa intenção com a cachorrinha em tratamento tá sendo olhar mais pro lado do baço, né, que é o órgão envolvido aí na doença e tudo mais. Para outra, não. Então, de repente, dependendo do que a outra tiver, eu posso sim ter um agravamento ou tá oferecendo algo que não seja adequado para esse organismo. Então, quis muito encerrar com essa história, porque é algo para se pensar, tá? Não façam bobagem com medicamentos, com tratamentos, e principalmente porque, por algum motivo ou falta de conhecimento, existe o desdém. Se não ajuda, também não atrapalha. Não é verdade, gente. A fitoterapia, ela pode atrapalhar bastante se ela não for usada de uma maneira adequada, tá? Bom, vamos encerrar. Bom dia para todo mundo. Quarta-feira que vem tô aqui de novo. Quem tiver dúvidas, perguntas, mandem, a gente vai respondendo, tá bom? Beijo, gente. Brigadão. Quem puder compartilhar essa live com pessoas que vocês achem que têm interesse, clica no aviãozinho e envia parentes, amigos, colegas, tá bom? Beijo, gente. Até quarta que vem. Só um recado. Amanhã, quinta-feira, 8 horas da noite, a gente vai receber aqui o Dr. Luiz. Dr. Luiz é professor, mestre. É incrível o profissional, assim, do Dr. Luiz, muito legal a gente tá recebendo ele aqui. Ele vai falar sobre displasia coxofemoral, ele é ortopedista, ele vai falar sobre displasia coxofemoral, todas as questões aí, tá bom? O que como diagnostica, se é genético, se não é, tá bom? Beijo, gente, obrigada, viu, por mais uma vez vocês estarem aqui. Beijos.